Nós sabemos pelos evangelhos que Jesus veio a esse mundo proclamar o reino de Deus. Essa é a grande mensagem de Jesus e aquilo que definiu a sua missão, o seu ministério, que o levou até a cruz e a ressurreição. Mas a pergunta que a gente quer fazer é: como Jesus fez isso? Como Jesus proclamou a nós o reino de Deus? Ou seja, como é que Jesus fez para dizer para a humanidade, para dizer para nós que o reino de Deus havia chegado e que este Deus agora estava abrindo as portas do seu reino para que as pessoas, todas as pessoas que se arrependessem e crescem, teriam acesso a esse reino de Deus. Viver sob o reino de Deus significa viver governado por Deus, dirigido por Deus. Pressupõe-se aqui uma relação de obediência a este Deus que estava se revelando na história, na pessoa do seu Filho Jesus. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5, versículo 27 em diante, nós demos uma cena muito interessante sobre como Jesus nos anunciou o reino de Deus. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe: "Siga-me." Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: "Por que vocês comem e bebem com publicanos e com pecadores?" Jesus lhes respondeu: "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento." Esse texto mostra uma forma muito peculiar do ministério de Jesus acerca da proclamação do reino de Deus. Ele chegava para as pessoas no seu cotidiano, no seu trabalho. Levi, sentado na coletoria, um publicano, ou seja, um funcionário do Império Romano que coletava os impostos da população e por essa razão não era uma pessoa muito amada pelo povo. Era considerado, junto com os pecadores, aqueles que não faziam parte do plano de Deus, que não faziam parte do povo escolhido do Senhor. E Jesus chega para esse homem, para esse Levi, e o chama ao discipulado. Diz para ele: "Siga-me." E o texto diz que imediatamente Levi deixou a coletoria, deixou os seus afazeres, deixou o seu cotidiano para seguir Jesus. A cena seguinte é Levi recebendo Jesus em sua casa e lhe oferecendo um banquete com várias pessoas e com vários convidados. E este é o cenário, essa é a cena em que Jesus está proclamando o reino de Deus ao redor de uma mesa. A mesa representa o início de novas relações. A mesa representa a reconciliação entre Deus e o ser humano, onde na singeleza de uma refeição comum, no poder olhar olhos nos olhos e compartilharem do pão, do vinho, de risadas e de boas histórias, Jesus estava anunciando ali o seu perdão para aquele homem que a sociedade considerava um pecador, alguém que não pertencia a Deus e alguém que não tinha direitos em relação a Deus. Para aquele homem, Jesus anunciava o perdão incondicional. Jesus anunciava a possibilidade de uma nova amizade e da reconciliação. O meu desejo, a minha oração, é que a nossa vida seja vivida com Deus nessa singeleza de uma conversa ao redor da mesa. Que a gente aprenda a viver com o Deus que nos chama para andar com Ele, o Deus que aceita entrar em nossas vidas pelas portas das nossas casas, se assentar-se conosco à nossa mesa e comer da nossa comida e nos contar boas histórias e ouvir o que nós temos para dizer para Ele. Esse Deus que aceita vir a este mundo e dar risada com a gente e bater um papo gostoso com a gente de alegria e em clima de muita festa. Essa é a mesa do perdão que eu desejo para mim e para todos nós. Que Deus te abençoe.